E aí, turma, saudações, professor Abdias. A gente fez essa semana, após o recesso, uma atividade de revisão preparando para a avaliação do segundo bimestre, certo? Então a gente agora vai dar uma corrigida aqui nessas questões. Eu percebi em algumas turmas que o pessoal meio que esqueceu, né, de algumas coisas, então é bom que vocês tentem fazer antes de vocês assistirem a revisão. Então, se você não fez ainda a avaliação, tente fazer para pensar um pouquinho e aí depois você vem aqui e assiste essa revisão. Vamos lá então. Então aqui eu tenho uma primeira questão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ler, somente para a gente poder ler, né? Depois eu reduzo um pouquinho para a gente fazer aqui. Então, veja só, calcule a concentração em mol por litro e aí, já aqui, a gente já pode aqui chegar aqui a algumas anotações aqui, né? Então é bom sempre fazer anotando. Então veja, ele quer a concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro é essa daqui, ó, certo? Onde a gente tem esse símbolo aqui, que é o número de mol dividido pelo volume em litro. Eu já fiz aqui. Então aí, de uma solução que foi preparada com 18 gramas, certo, de glicose, tá aqui, em água suficiente para fazer 1 litro de solução, certo? Então eu tenho todos os dados que eu preciso, tá aqui, ó. Então eu tenho a massa do soluto, né? Esse aqui é um M minúsculo, que vai ser 18 gramas. Eu tenho o volume da solução, que vai ser 1 litro, e ele dá aqui também a massa molar da glicose, certo? Que é esse MM que vai aparecer na fórmula, que é 180 gramas por mol, certo? Então tem aqui todos os dados e ele quer que você encontre o quê? Ele quer que você calcule a concentração molar, certo? Só que a concentração molar nessa fórmula que a gente está vendo aqui, né? Essa daqui, ela é calculada com um número de mol, então precisaria a gente pegar essa massa aqui e converter ela para número de mol. Mas a gente tem também uma fórmula, certo, que já considera essa conversão dentro dela, né? Então está aqui, a fórmula em questão seria essa daqui de baixo, né? Deixa eu diminuir aqui esse zoom para poder caber aqui na tela. E aí eu tenho essa fórmula aqui, certo, justamente. Então essa primeira fórmula aqui que eu coloquei aqui em cima, é a fórmula que pede em função do número de mol. Como eu não tenho o número de mol, que não foi dado na questão, ele deu a massa, então eu tenho que converter essa massa para o número de mol, né? Mas aí, já usando essa fórmula daqui, eu já não vou precisar, porque ela está dada para a massa do soluto, que é essa massa daqui, né? E a massa molar, que é esta. Então o que é que eu vou precisar? Vou precisar somente pegar os dados que eu tirei da questão ali, né? A massa do soluto, né? E vou colocar aqui no lugar do M1, o volume da solução, vou colocar aqui no lugar do V em litro, e a massa de 1 mol, certo, da glicose, que eu vou colocar aqui também. Então está tudo montado já aqui, já foi feito previamente aqui, né? Então é só você montar dessa forma, vai ficar 18 gramas dividido por esse produto aqui, que vai ser 180 multiplicado por 1, né? 1 litro, e no final você tem a concentração molar de 0,1 mol para cada litro de solução, certo? E aí a alternativa correta é a primeira alternativa, né? Essa daqui, certo? Então, facinho, só essa daqui para lembrar, né? Bem fácil, um cálculo direto utilizando a fórmula, para você lembrar como é que você utiliza essa fórmula. E lembrando que são duas, né? Uma em função do número de mol e a outra em função da massa e da massa molar. A massa da balança, né? E a massa molar. Já nessa segunda daqui, sobre o mercúrio, ele vai contar aqui uma historinha que o mercúrio é tóxico e que pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais, certo? E sua excreção é lenta. Antigamente se usava mercúrio como um medicamento, né? Assim, não é preciso nem explicar que isso não deu muito certo, né? E mais recentemente ele era utilizado nos termômetros, né? Aqueles termômetros que tem aquele filamentozinho pequeno de mercúrio, mas também foi abandonado por conta do mercúrio ser um metal tóxico, né? Então, a análise da água de um rio contaminado com mercúrio revelou essa concentração aqui. Aí, pronto. E aí você tem que ficar ligado, né? Que nesse caso ele já deu a concentração. Ó, então estou apontando aqui, deixa eu pegar aqui um lápis diferente aqui para apontar. Pegar um lápis verde, ó. Então apareceu um troço aqui que eu não sei o que é. Então deixa eu fechar aqui, pronto, aqui. Ele já deu, né? Essa concentração.
Então você tem que ficar ligado que ele não vai pedir, né? De novo para você encontrar a concentração, já que ele deu a concentração. E aí ele diz, olha, qual é a massa aproximada? Ele quer a massa em miligramas. É miligrama que ele quer? Miligrama de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo com 250 mililitros, né? Eu devo ter errado essa conta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o texto não está batendo com as alternativas, certo? Miligramas, então vai... Sim, eu errei. Errei, mas eu já corrijo agora, né? Porque eu encontrei aqui a massa em grama, mas eu tenho que fazer essa correção aqui. Eu tenho que, de grama, eu tenho que converter para miligrama, mas eu vou ter que alterar a alternativa correta lá na questão, certo? Que no caso vai ser 25 miligramas, né? Mas vamos continuar aqui com a questão, vamos encontrar a massa em grama e aí depois eu faço a conversão para miligrama e a alternativa correta fica sendo essa daqui. Tá? Veja só, aqui eu tenho a massa, né, que é o que ele está querendo, só que essa massa ela é em miligrama, como a gente acabou de observar, certo? Ele deu um volume também de 250 mililitros, só que como a fórmula ela é volume em litro, certo? Eu vou ter que converter também esse volume de 250 mililitros para litro, que fica 0,250 litros, né? E ele deu também aqui embaixo, né, como um dado aqui, a massa molar. Atenção que a massa molar ela é dada em grama para cada mol, certo? Esse mol menos 1 aqui é a mesma coisa que por mol, certo? Então a gente tem tudo aqui. A única coisa que você vai precisar fazer é o seguinte, é pegar a fórmula que está posta em função da massa e da massa molar, né, que é essa daqui, ó, em função da massa e da massa molar, e você vai ter que isolar essa massa do soluto aqui para poder fazer a continha. Então, como é que você faz isso? Você pega essa massa molar vezes o volume em litro, que está aqui, eu apaguei, meio que apaguei, agora tem que consertar aqui, né, peraí, consertar aqui para não ficar confuso aqui. Eu tenho que pegar essa massa molar aí, deixa eu mudar aqui para azul, certo? Essa massa molar e esse volume em litro, e tem que passar aqui para o lado da molaridade. Foi o que eu fiz, olha. Então a massa do soluto fica sozinha, né? E aí você tem aqui no segundo membro a molaridade multiplicado por esse fator aqui que estava embaixo, que eu coloquei aqui do lado, certo? Ele estava dividindo aqui embaixo, ó, passou para o outro lado multiplicando aqui, dividindo o M1, né? Então passa para o outro lado aqui a multiplicar a nossa molaridade, né? O volume em litro. Então ficou dessa forma, ficou a molaridade vezes a massa molar vezes o volume da solução em litro. Então é só eu substituir aqui, que eu tenho, né? A molaridade vai ser 0,00005 mol por litro, né? A massa molar do mercúrio é de 200 gramas para cada mol, né? E o volume da solução em litro é 0,250 litros. E aí eu encontro esse valor aqui, que está expresso em gramas, depois que eu faço essa multiplicação aí, né? E aí o que é que eu precisaria fazer? A única coisa que eu precisaria fazer era transformar essa massa que está em gramas aqui, vamos colocar em azul de novo aqui, né? Eu vou pegar esse 0,025 gramas e vou multiplicar por um fator. Como eu quero que esse grama suma, eu vou botar esse grama aqui embaixo. Eu quero que apareça o miligrama vai ficar em cima. E agora eu vou em busca da relação. Olha, a relação é que 1 grama, né, é igual a 1000 miligramas. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse grama, sobra aqui o miligrama, e multiplico esse valor de 0,25 pelo 1000, o que vai me dar 25. 25 o que, professor? Miligramas. Então, das duas, uma. Ou eu dou essa nota dessa questão aí para todo mundo, né? Ou então eu vou lá e altero para cada turma a alternativa correta que eu tinha colocado como esta daqui, 0,25, que é a massa em grama, né? Para a massa de 25 miligramas, certo? Falta de atenção ao professor, mais uma, então eu peço perdão. Mas, enfim, resolvida a questão, vamos para a próxima agora. A próxima é uma questão mais teórica, certo? Ela é mais teórica sobre a questão, como é que se chama? O título e o percentual em massa e volume. Então você volta lá, dá uma revisada, os materiais estão postados no Classroom, certo? Se você guardou os links lá postados no WhatsApp, é bom também. Então a gente tem o seguinte, ó, você pode comprar nos supermercados
aquilo que a gente chama na pandemia de álcool 70, né? Mas a gente tem dois tipos de álcool 70. A gente tem o álcool 70 e NPM e o álcool 70 Gay-Lussac, certo? 70 graus, 70 graus Gay-Lussac e 70 graus INPM. Na questão que a gente está tendo aqui, 70 graus e NPM, que é a mesma coisa aqui em massa. Então, INPM é a mesma coisa aqui em massa, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai eliminar, certo, as nossas alternativas que não estão postas em massa, que não é INPM, né? Então, vindo para cá, aqui eu tenho 70 mililitros, 100 mililitros, então eu corto esse, então já passei aqui por cima aqui toda essa questão aqui, essa segunda alternativa aqui não é. E aí eu tenho aqui grama, né? Então grama está valendo, né? Já que é em massa, né? Mas aqui eu tenho outra aqui que é em volume, mililitro é volume, então isso aqui também não está valendo, né? E aqui eu tenho outra que é em grama, né? Eu vou eliminando, veja, eliminei aqui a 2 e a 4, ficou apenas essa daqui, né? A alternativa correta que é a primeira e ficou essa daqui. Como é que eu vou eliminar as outras aqui para saber qual é a correta, certo? Então, todas as que forem em volume a gente já eliminou. Agora veja, você tem 70% de álcool, certo? Então aqui observe que você tem 70% de álcool. Álcool 70 quer dizer que é 70% de álcool. Então os 30 é de água, certo? Então o que é que a gente tem? O álcool, ele é o solvente, né? Ele está em maior quantidade. Então dessas que sobraram aqui, eu vou pegar aquela que tem a maior parte de álcool. Então veja aqui, ó, 70 gramas de álcool, tá valendo, ó, de água aqui, ó, tá vendo? 70 gramas de água para 100 gramas de solução. Então essa não está valendo, certo? Essa não está valendo porque a maior parte aqui vai ser de água, né? Que você tem de 100 gramas da solução, você tem 70 gramas de água, então a maior parte que você tem aqui nessa alternativa seria de água. Então essa também não está valendo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, para eliminar essa última daqui, veja que ele diz, ó, 70 gramas de solução para 30 gramas que é de etanol. Então, neste caso, a gente também tem aqui um nãozão que eu botei aqui, porque não são 70 gramas de solução. Para você ter 70% de uma coisa, esse 70 tem que ser de 100 e não de outros 70, certo? Então, no caso, a massa da solução, ela não é 70 gramas. A massa da solução vai ser os 30 da água, mais os 70 do álcool, que vai dar 100 gramas. Então, essa daqui também está errado, o que sobra para a gente é essa aqui, né? Conforme eu expliquei, a gente tem 100 gramas de solução, certo? Não quer dizer que você tem no frasco que você comprou 100 gramas de álcool, certo? O que quer dizer é que se você pegar na balança 70 gramas 100 gramas daquela solução, 70 gramas vai ser de etanol. Então a alternativa correta é a primeira, certo? Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa você volta aí, ou então fala comigo no zap, lá no privado, que é mais rápido de atender durante o momento da sua aula, ou então pelas manhãs, eu estou sempre atendendo. E aí você pergunta. Aproveita aí, dá uma curtida no vídeo, se inscreve e ativa o sininho para receber com antecedência, certo? Tudo que você precisar receber. Bora lá, professor sem jeito com negócio de YouTube, com gravação de vídeo. A gente ainda não aprendeu direito a fazer essas coisas bonitinhas. Então, aqui a gente tem a última, eu acho que já é a última questão, falando sobre dipirona, né, que é um medicamento que a gente usa, que é um antipirético, antitérmico e também um analgésico, né? Ele diz aqui, fala que a concentração do dipirona, né, é de 50 miligramas, está aqui a concentração, né, a gente vai anotando assim, 50 miligramas para cada 1 mililitro da solução, certo? É assim que você calcula a dose, né? Fazendo a medidazinha que vem da dipirona, né, principalmente essa solução aqui grandona, né, vem com um copinho. Então aí para cada 1 mililitro que você utiliza para o paciente, você vai estar ingerindo 50 miligramas. Então essa é uma forma de concentração, né? Lembrando também que aqui tem duas unidades de medida. Miligrama é a unidade de massa e o mililitro é uma unidade de volume. Logo, a gente tem uma concentração que é unidade de massa, certo? Por unidade de volume. Então, tendo analisado agora os dados da dipirona, vamos agora para as questões aqui, ó. Na primeira alternativa, a gente tem o seguinte, vamos aumentar aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Na primeira aqui, a gente tem, como é que eu puxo isso? Assim, pronto.
Na primeira aqui a gente já tem o quê? A concentração da solução está expressa em título. Então isso é uma maneira de revisar. Você vai lá dar uma conferida, você vai observar que a fórmula do título é essa daqui, ó, que é massa dividido por massa, né? E aqui na de baixo você vai ter ainda aqui, nessa alternativa daqui, nessa daqui e nessa que eu vou analisar tudo de uma vez só, ele tem título do solvente, ó, certo? A solução está expressa em título do solvente e a solução está expressa em título do soluto. A única diferença é que aqui é título do soluto, que é representado pelo número 1, e aqui nessa outra, na quarta, é o título do solvente, que é representado pelo número 2, certo? Na nossa combinação. Mas os dois é massa por massa, massa por massa e massa por massa. Então, a gente concorda que o que a gente combinou aqui, né, é que a concentração comum, ela é uma concentração dada em massa por volume e não em massa por massa. Então, essa daqui está errada e essa quarta também está errada. A concentração aqui na terceira, vamos analisar essa daqui agora, está expressa em molaridade. O que você vai fazer? Você vai dar uma revisada, vai olhar a fórmula da molaridade, que é essa daqui, que é o quê? Número de mol, que é quantidade de matéria, dividido por volume. Então, mais uma vez, nós não temos massa por volume, certo? Nós temos outra coisa por volume, outra concentração. Então, essa daqui também está errada. Então, a última aqui diz o seguinte: a concentração da solução está expressa em fração molar. Ora, toda forma de fração, e o título também é uma fração de massa do soluto pela massa total, eu vou ter a parte pelo todo. Como é a parte pelo todo, né? Então, os dois, tanto a parte como o todo, vão estar na mesma unidade de medida, certo? Então, no caso da fração molar, é como se fosse um título, né? Como se fosse um título, só que em mol, certo? Um título em mol. A mesma coisa que está o título em massa, a gente poderia ter também um título em volume, certo? Mas no caso da fração molar, eu vou ter um título que é em mol, é o número de mol do soluto dividido pelo número de mol total da solução. Então, a alternativa correta é o que? É que a concentração da solução no frasco de dipirona está mostrado em concentração comum, que é o que? Que é uma concentração que se dá em massa por volume. A alternativa correta é a segunda. Então é isso, gente. Está aí a resposta, está feita a correção. Qualquer coisa fala comigo aí no privado e um bom estudo. Valeu!